é linguística? Bom, eu poderia começar respondendo essa questão dizendo o que é comum, que é que uma ciência se define pelo seu objeto de estudo. Então, o objeto de estudo da linguística é a linguagem humana. A linguística, portanto, poderia ser definida como a ciência da linguagem. Mas eu acho importante também dizer que não há consenso entre os linguistas sobre a forma como concebem a linguagem, né? Então talvez seja mais apropriado falar de linguísticas, ou seja mais apropriado dizer que no âmbito da linguística há diferentes teorias e há diferentes concepções sobre esse objeto, né? Mas tentando uma definição, pensando principalmente em alguém que não seja da área, eu poderia dizer que a linguística se interessa pela linguagem humana em sua complexidade, considerando, portanto, desde questões, aspectos biológicos, aspectos discursivos, desde o que seria inato na linguagem ao que há de político quando fazemos uso de uma língua em sociedade. Pensando, por exemplo, nas questões biológicas, né? Há linguistas que se interessam por pensar sobre o que seria a faculdade da linguagem, ou seja, a ideia é que nós, seres humanos, somos dotados de uma gramática universal que nos caracteriza como uma espécie distinta das outras espécies animais. Portanto, uma criança não nasceria em branco do ponto de vista linguístico, né? Ela, claro, não nasce falando nenhuma língua, mas ela está predisposta a falar uma língua, quer seja verbal, quer seja gestual, se tiver alguma deficiência auditiva. Então, isso dá uma dimensão do que é a complexidade da linguagem humana. Para que serve a linguística? Bom, eu sou uma linguista que pensa que a linguística serve para muitas coisas, né? E, para mim, uma das principais é que a linguística serve para explicitar um conhecimento que está internalizado nas nossas mentes, mas que nós não sabemos que temos. Então, nós não sabemos que sabemos a língua que falamos, né, como língua materna. Então, a linguística serve, eu acho que essa é uma das principais funções da linguística, explicitar esse conhecimento. É muito comum a gente ouvir pessoas dizerem: eu não sei falar português. Isso não é possível. Não é possível falar uma língua sem saber essa língua. As crianças em idade pré-escolar, antes de serem alfabetizadas, elas falam perfeitamente a sua língua materna. Aos 5 anos no máximo, ela já tem essa competência desenvolvida e, portanto, não existe não saber. Os analfabetos, quando falam, obviamente falam a partir de um conhecimento que também está internalizado na sua mente. Portanto, eu acho que essa é uma das principais coisas a que a linguística serve. Mas, infelizmente, a nossa tradição de ensino, principalmente no nível fundamental e no nível médio, não tem priorizado essa questão. É um ensino ainda bastante apoiado em questões normativas de ensino de língua. E acho que é preciso renovar essa tradição de ensino também e não deixar que a linguística fique apenas dentro dos muros da universidade. E o que a linguística tem a ver com as outras ciências e com a vida cotidiana? Bom, a gente pode pensar a relação da linguística com outras ciências a partir de vários termos que são muito comuns entre nós, como, por exemplo, linguística histórica, geolinguística, sociolinguística, etnolinguística, psicolinguística, neurolinguística, ecolinguística, linguística cognitiva, linguística clínica, enfim, uma infinidade dessas expressões que exatamente vão revelando, né, a relação da linguística, a interface da linguística com outros campos do conhecimento. Pensando, por exemplo, na linguística histórica, que é a área em que eu atuo, a linguística histórica trata de uma questão central, que é a questão da mudança. As línguas mudam, as línguas estão em constante processo de mudança, e eu acho muito interessante dizer que uma língua não muda para melhor nem para pior, ela apenas muda. Mas quando as línguas mudam, quando um falante instaura uma nova forma de dizer alguma coisa, significa que nós vamos estar diante de uma situação de variação, ou seja, mais de uma forma de dizer. E quando há diferentes formas de dizer, há avaliação.
E quando há avaliação, muito frequentemente há avaliação negativa e preconceito em relação a uma dessas formas de dizer. Então, quando eu penso na linguística do nosso cotidiano, eu penso que ela pode, por exemplo, que é fundamental uma educação linguística para a cidadania, não é? Porque o preconceito linguístico é uma das coisas que mais excluem. E se a gente pensa, por exemplo, no Brasil, há normas linguísticas que são muito desprestigiadas no Brasil, isso tem razões históricas, não é? Normalmente a norma linguística que caracteriza as pessoas de classe social mais baixa, que não tiveram acesso à escolarização, e essas normas não têm nada de pior em relação às outras do ponto de vista estritamente linguístico, mas a gente sabe o quanto os seus falantes podem ser excluídos, né? Então eu penso que no dia a dia a linguística pode prestar um grande serviço, discutindo uma coisa muito pouco discutida, que é a questão do preconceito linguístico. Que leituras você recomenda para quem quer se aproximar da linguística? Em todas as áreas do conhecimento há textos que são fundantes, não é? E esses textos fundantes são os textos que são chamados normalmente de textos clássicos. Então, o curso de Linguística Geral, por exemplo, escrito por Saussure, ou melhor, não foi escrito por Saussure, foi uma publicação póstuma, né? Foram notas feitas por seus alunos, é o texto fundador da linguística moderna, portanto, esse seria um dos textos importantes. Todos os livros escritos por Chomsky, né, que é o fundador da teoria gerativa, porque não apenas esses livros fundam, mas vão reformulando essa teoria ao longo do tempo. Um livro que eu acho muito interessante é o livro Metáforas da Vida Cotidiana, de Lakoff e Johnson, porque esse livro faz uma revisão sobre a tradição aristotélica de tratamento da metáfora. A metáfora deixa de ser concebida como um ornamento da linguagem e passa a ser pensada como algo que faz parte da nossa cognição. Então nós conhecemos o mundo através de metáforas, isso é muito importante. Enfim, eu poderia falar de vários desses textos fundantes, desses textos clássicos, a lista é imensa, mas acho importante também falar daqueles bons manuais de divulgação, não é? Então eu me lembrei de um agora, por exemplo, o livro Linguística, que é isso, organizado pelo professor Fiorin da USP. Me lembrei de um outro livro, O Instinto da Linguagem, organizado por um linguista canadense, Pinker. E me lembrei também, já que falei do preconceito linguístico, do livro Preconceito Linguístico, de Marcus Bain, que é um professor da UNB. Então, seriam alguns dos livros que eu poderia mencionar.